Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero ler a palavra que encontra-se em em João, capítulo 3, versículo 14 e 15. E depois quero ler também a palavra que encontra-se em Número, capítulo 21, e versículo 8 e 9. Mas antes eu quero fazer o pedido, né? Se inscreva no canal, isso é importante. Deixe o seu like. Fale para outros a respeito deste canal de pregação, tá bom? Vamos à leitura da palavra em Números. Para quem não é acostumado com a Bíblia, que é novo crente, Número fica no Velho Testamento, é um dos livros de Moisés. É assim, ó, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Então, Número, capítulo 21, e nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. E diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Agora vamos para João, capítulo 3. E diz o Senhor: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero ler o 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Meus irmãos, nós temos uma palavra tão importante. Esta palavra que eu acabei de ler agora em João, foi naquela chamada diálogo que Nicodemo, aquele príncipe dos judeus, procurou de noite Jesus. E a primeira palavra que eu li, que está em Número, foi no período quando o israelita, o povo de Israel estava no deserto. Então vamos ver uma coisa. O povo já estava cansado. E eles lembravam do Egito, tinha comida. Meus irmãos, vamos pensar, essa peregrinação de Israel no deserto, que levaram 40 anos, aí nós vamos compreender um pouco melhor, não era uma pessoa nem duas, era uma multidão. E faltou água, não tinha água. O povo estava cansado. E as crianças queriam água. E estava dificuldade. Já imaginou hoje em dia? Quando em nossa cidade a rede que produz água, que leva água para nossas casas, dá defeito, e nós ficamos 1 ou 2 dias sem água, se bem que nós temos nossas caixas d'água, mas a dificuldade que dá. E o povo então começou a murmurar contra Moisés e contra Deus. E aí acontece que apareceu bastante serpentes, chamadas serpentes ardentes, elas eram venenosas. Elas passaram a morder, e quem era mordido morria. E levou o quê? O povo correu para Moisés. Moisés, dá um jeito. Nós murmuramos contra Deus, dá um jeito. E Moisés foi orar. E o Senhor mandou que fizesse uma coisa extraordinária, né? Pegasse uma haste, um tronco, né? E fizesse uma serpente e colocasse ali. E disse para ele: olha, quem for mordido, olhe para a serpente. Não foi mandado adorar a serpente. A serpente não tinha poder para curar, quem curava era Deus. E aí, daqui a pouco, opa, a serpente me mordeu, o pé está inchando, eu estou passando mal, onde é que está aquela figura lá? Eu vou correndo, pedir até alguém que levasse, e lá vai a ele. E olhava.
Quando ele estava olhando para a serpente, ele lembrava assim, é o que devia de acontecer. Eu fui mordido por cada murmuração. Eu murmurei contra Deus. E não diz a Bíblia, mas quantos devem ter pedido perdão, tenha misericórdia, e eram curados. E agora, nessa época atual, digamos 2000 anos atrás, aquele homem chamado Nicodemos foi ter com Jesus, no diálogo à noite. E Jesus começou a falar de coisas profundas que Nicodemo não entendeu. E Jesus trouxe à tona para ele, o Nicodemo, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Vê, é 2 Marcos. Lá, por causa da murmuração, o pecado. A serpente é que trouxe o pecado. E eu vou ser levantado, Nicodemo. Quem olhava para aquela serpente tinha vida. E eu vou levantar, mas eu sou maior, a coisa maior. Quem crê em mim será perdoado dos seus pecados. Tem vida eterna. Então, eu vou ser levantado por causa do pecado. A serpente foi levantada por causa do pecado da murmuração. Nicodemos. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, que o Filho do Homem sou eu. Mas sabe por que, Nicodemos? Porque Deus, o teu Deus, o Deus que nós falamos, e digamos, o Deus que eu sou. Porque eu estou falando contigo como homem, mas sou Deus também. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa promessa ainda é para hoje. Você que me ouve, você pode ser um crente, mas tem alguém que não é crente. Ou você pode ter se afastado, saiu dos caminhos. Volte a olhar para a cruz. Porque a serpente no deserto, ela ia atacando os desviados, né? Que estavam murmurando contra Deus, estavam desviados. Você pode estar fora da igreja, mas Jesus levantou-se por ti, esperança para ti. Todo que nele crê tem a vida eterna. Meus irmãos, que coisa poderosa, é vida eterna. Lembre-se de vida eterna, a eternidade com Deus. Deus, que não pode mentir nem falhar, prometeu e vai se cumprir. Eu tenho essa esperança. E eu sei que muitos, ou a maior parte daqueles que têm essa esperança. E devido a essa esperança, vamos orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade. Pai, é na esperança que temos de vida eterna que eu prego a palavra. E estou pedindo agora por todos aqueles também, Senhor, que estão me ouvindo. Renova essa esperança. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.